Irmãos, abramos a Escritura na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, nós faremos a leitura dos versos 1 a 3, capítulo 1, Hebreus 1, versos 1, 2 e 3. Este é o momento central do culto reformado, do culto presbiteriano, que é a exposição da Escritura Sagrada. Nós queremos saudar mais uma vez aqueles que chegaram agora há pouco, aqueles que nos acompanham pela internet, pelo nosso canal. Deus abençoe a vida dos irmãos. A nossa expectativa nessa manhã é que o Senhor fale conosco pela sua palavra, que Deus traga orientação à sua igreja, particularmente nesse período. Nós estamos, como eu disse na liturgia, vivendo um período muito específico nesse ano. Todos os anos vivemos ele, em que foi acordado no nosso calendário, celebrar o nascimento de Jesus, apesar de nós já sabermos de que na Palestina da época não foi nesse período. Nós não sabemos exatamente o período que Jesus nasceu. Existem muitas suposições, conjecturas, não é possível bater o martelo. Mas uma coisa é certa, não foi em dezembro. Mas foi acordado no nosso calendário celebrar o nascimento de Jesus nessa época. E o que a igreja faz então? A igreja se utiliza dessa data para falar o verdadeiro significado do Natal. O que é o Natal? O que representa esse momento na nossa vida? Esse período aqui, queridos, nós nos utilizamos para falar do evento ou do assunto mais importante da história. A história da redenção. A história dos atos salvadores de Deus, vinda encarnação de Jesus Cristo como o clímax dessa história, chamada história da redenção. E também para falar da pessoa mais importante que há nesse mundo e nessa história, que é Jesus Cristo. Não há alguém mais importante que botou os seus pés nesse mundo do que Jesus Cristo. Deus se fazendo carne e habitando entre nós. Nós nos dedicaremos nesses próximos domingos, esse domingo dia 18 e domingo dia 25, a falar de Jesus Cristo, da pessoa do nosso Salvador. Vamos ler o texto para ter em mente o que o autor aos Hebreus tentou nos passar aqui. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos ler ainda o verso 4, mas ele já introduz um outro assunto, já introduz um outro ponto aqui. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Curva a sua fronte. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por essa manhã e por este momento específico do culto que nós oferecemos a Ti. A nossa oração é que o Senhor traga luz nessa hora, por meio do Teu Espírito Santo, a nossa mente, ao nosso entendimento, nos fazendo compreender, ó Deus, a Tua santa vontade e nos fazendo compreender quem é o Salvador e o que o Senhor fez através do nosso Redentor. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus, suplicamos a bênção do Senhor sobre nós e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Deus meu,
rocha minha e redentor meu. Amém. O objetivo dessa carta é exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Se você perguntar para mim qual é o tema central da carta aos Hebreus, é a superioridade de Jesus Cristo. Você tem outros temas, seções específicas, mas esse é o tema central dessa carta. Cristo é superior a tudo. Jesus Cristo é superior a qualquer sistema religioso. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Não são todas as religiões que nos conduzem a Deus. E não são todos os meios que possam nos levar a agradar a Deus. É Jesus Cristo. Não há outra opção. Nós vivemos numa época em que essa ênfase é extremamente necessária. A suficiência e a superioridade de Cristo, ela tem sido diminuída, tem sido suplantada por tantas outras coisas. Esse período de Natal, ele é uma prova disso. É uma prova disso. Tudo é muito bonito, mas muita coisa que é feita suplanta ou diminui o que de fato representa esse momento para a Igreja de Cristo. Na verdade, desde os primórdios da igreja isso acontece. As primeiras grandes heresias surgiram assim: é Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais isso. Então, nunca na heresia, Cristo sendo suficiente. Sempre era Cristo e mais alguma coisa. Por isso que as cartas funcionavam como substituto dos apóstolos. Onde os apóstolos não iam, as cartas eram o substituto deles. Não tinha WhatsApp na época. Demorava para chegar. Então, esses erros tinham que ser contidos rapidamente, porque eles eram muito parecidos com a mensagem, mas eles transgrediam a mensagem do Evangelho. Eu queria iniciar com algumas perguntas. Confiar em Cristo é suficiente para você hoje? Somente em Cristo? É suficiente? Satisfaz a sua vida Cristo Jesus? Ou você precisa de algo mais para lhe trazer satisfação plena e completa? O cristianismo no início era praticado por judeus. Jesus era judeu, os seus primeiros discípulos eram judeus. Os judeus eram os primeiros convertidos. Suas primeiras reuniões eram nas sinagogas. Suas primeiras controvérsias referiam-se às leis judaicas. Os primeiros críticos e o próprio Império Romano consideravam o cristianismo uma seita do judaísmo. E para os primeiros cristãos, crer em Cristo levantava uma série de questões. E quanto ao templo? E os sacrifícios? E o sistema de sacerdotes? E a lei? E Moisés? Nós devemos abandonar tudo isso? Devemos negar tudo aquilo em que crescemos acreditando? É suficiente então ficar apenas com Cristo? Com Cristo? Os que viviam na época em que o livro de Hebreus foi escrito, eles precisavam de respostas imediatas. A carta aos Hebreus é destinada a um grupo de judeus convertidos ao cristianismo, cristãos judeus ou judeus cristãos, que provavelmente viviam em Roma, capítulo 13, verso 24 da carta, e que agora, da segunda metade do primeiro século, estavam enfrentando perseguições e provações por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Eles estavam então, por causa disso, tentados ou querendo retroceder e voltar ao judaísmo. Porque o templo estava de pé. O sistema de sacrifício estava em vigor. E Roma, o judaísmo, a religião judaica era permitida pelos romanos. Porque o judeu era muito rebelde. Então o judeu tinha que deixar meio que de lado, deixa ele quietinho ali. O judaísmo era tolerado pelo Império Romano. Então a tentação de você fugir da perseguição e voltar para o antigo estilo de vida era muito forte. Muito forte. As primeiras perseguições eram causadas pelos próprios judeus. Elas não eram oficial generalizada pelo Império Romano. A partir de 64, quando o imperador Nero
pôs fogo em Roma e culpou os cristãos logo começaram a ser perseguidos. 3 anos depois, Paulo foi executado na Via Ápia, decapitado, e Pedro foi crucificado. E no ano 70, a destruição de Jerusalém, do Templo de Jerusalém. Até ali, os próprios patrícios, os judeus, perseguiam os cristãos. Eram abandonados pelas esposas, eram expulsos das sinagogas, eles delatavam os cristãos às autoridades romanas, para que, chamando os cristãos que eles adoravam outro senhor, que não a César, para que as autoridades perseguissem os cristãos, fora as acusações dos pagãos que acusavam os cristãos de diversas coisas. Nós já estudamos muito a respeito disso aqui na igreja. Mesmo que ainda os cristãos não haviam sido chamados a enfrentar a morte deliberada por causa da fé, apesar das perseguições, o que sugere uma data anterior a 70 e a 64 a.C., depois de Cristo, talvez no ano 63, no limite 64, essa carta foi escrita, por causa desse fato, além da menção do nome de Timóteo, do capítulo 13, verso 23, que é contemporâneo de Paulo. A tolerância momentânea logo daria ocasião ou lugar à perseguição oficial, à tortura, à execução, a prisões sérias e com requintes de crueldade. Nero não pouparia, ou seja, crer em Cristo se tornaria uma questão de vida ou morte, logo, de vida ou morte. E para os judeus cristãos era tentador e quase irresistível a tentação de voltar atrás, a não ser que eles estivessem certos de que eles estavam no caminho e de que Cristo Jesus era suficiente, era superior a todo aquele sistema. O autor aos Hebreus escreve exatamente para dar cabo a essas dúvidas. Ele é desconhecido, nós não sabemos quem é. Pronto. Está localizado num bom lugar, é isso. Implica nisso também. Orígenes, um dos pais da igreja, no 3º século, ele disse assim: de fato, quem escreveu a carta aos Hebreus, só Deus sabe. Então, no 3º século, Orígenes disse isso. Eu não vou me arriscar aqui dizer quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas ele é um pregador com coração pastoral, um intérprete, profundo conhecedor do Antigo Testamento, e que ele escreve nesse gênero literário, uma carta composta por pregações, ou um sermão escrito para ser lido. Ele quer prover a edificação espiritual dos cristãos, fortalecer na fé, diante do risco da apostasia, e ele quer encorajá-los a suportar o sofrimento, fortalecê-los em meio àquele sofrimento, para que eles progredissem na fé e eles ficassem firmes na decisão que eles haviam tomado. Queridos, o que é que o autor aos Hebreus vai fazer aqui nesses versos? Se ele quer convencer os seus leitores do erro de voltar às velhas práticas judaicas, o ponto dele é dizer: retornar, retroceder, implica em abandonar a Cristo. Abandonar a Cristo como suficiente. Então, o ponto dele é como se ele dissesse assim: vocês seguiram no plano de salvação, vocês creram na palavra de Deus, seguiram exatamente o plano de Deus por meio dos sacrifícios no templo. Quando o sacrifício definitivo, final, cabal, completo, ele veio em Jesus Cristo, de uma vez por todas, e vocês creram, era para ser assim. Vocês fizeram exatamente de acordo com o plano de Deus. Por isso, não voltem atrás. Não voltem atrás. E para provar o seu ponto, a metodologia do autor é mostrar então, todo o livro é isso aqui, é mostrar a superioridade de Cristo sobre todos os aspectos do judaísmo. Ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, primeiro sumo sacerdote, é o perfeito sacrifício, é o perfeito mediador. Então, ele é superior a todo aquele sistema.
Ele quer ensiná-los um ponto central aqui, que diz respeito já ao primeiro capítulo da carta. Que aquele sistema fazia parte dos planos de Deus, mas ele havia passado. Aquele sistema eram figuras, eram sombras, tipos que Jesus, de uma realidade que que estaria por vir, e que Jesus é essa realidade, daquilo que apontava anteriormente. Cristo é o cumprimento eficaz de tudo aquilo que havia naquele sistema do Antigo Testamento. Ele faz isso para atingir o seu propósito. Então, com essa visão, com essa mente, nós podemos ir para o texto. Nós vamos verificar o seguinte. Você já verifica aqui na sua palavra de exortação inicial. Ele não se apresenta, não se dirige aos seus leitores como costumeiro, do tipo assim, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a igreja que está em Corinto. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Ele não faz isso. É algo costumeiro nas cartas apostólicas, porque parece que ele quer dar ênfase inicial na revelação maior de Deus, Jesus Cristo, em virtude do perigo que os leitores estavam, diante do que os leitores estavam enfrentando. Essa tentação à apostasia. E o que ele vai fazer aqui, verifiquem aí, essa revelação em Jesus Cristo, ela é contrastada com a revelação gradual que Deus, por meio dos profetas, deu aos antepassados há muitos anos atrás. Ele vai fazer esse contraste. A estrutura é a seguinte, verso 1 e 2 na parte A, ele explica esse contraste aqui, daquela revelação que Deus havia dado até Cristo, por meio dos profetas, e a vinda de Cristo. Na parte B do verso 2, segundo lugar, ele vai falar da superioridade do Filho, e ele descreve o que Deus fez do Filho, então. O que é que Deus fez do seu Filho? E em terceiro lugar, no verso 3, 5 características a respeito do Filho. Com qual objetivo? Para atingir o seu propósito, para que os leitores permanecessem firmes em Cristo e não retrocedessem, porque o Filho, ele é suficiente, ele é superior a qualquer sistema religioso, até mesmo o judaísmo. Que se você retroceder, você está abandonando e não há mais meio de salvação. Não há mais escape para a sua e para a minha vida. Em primeiro lugar, então, ele explica o contraste. Veja aí versos 1 e 2. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Primeira coisa que eu e você aprendemos aqui é que Deus falou, certo? Deus falou. Deus fala. Houve comunicação antes de Cristo entre Deus e o seu povo. Deus falou ao seu povo. Ele diz aqui muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos antepassados, particularmente por meio dos profetas. Deus comunicou-lhes a sua revelação, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor, e Ele é o princípio de tudo, Ele é a fonte, e Ele revelou-se. E esse Deus usou os profetas no tempo do Antigo Testamento para tornar a sua palavra conhecida aos homens, ao seu povo. Porém, ele não se limitou a falar por meio dos profetas somente. Foi de muitas vezes e de muitas maneiras. Ou seja, é interessante porque essa expressão aqui na língua grega, ela vem em primeiro lugar na sentença. Você dá uma olhada no texto grego, começa assim. Havendo Deus muitas vezes e de muitas maneiras falado aos pais pelos profetas. Essa expressão está em primeiro lugar na sentença. Porque o autor quer dar ênfase. Ele quer dar ênfase, que Deus falou muitas vezes lá. Como é que ele vai falar aqui agora? Esse é o ponto dele, tá? Entre os antepassados que receberam a revelação de Deus estavam Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, por aí vai. Deus falou
De muitas maneiras também, ele apareceu na sarça ardente a Moisés, Êxodo 33, a Abraão em visões, em visitas em figura humana, pelo menos 2 vezes, a Adão na viração do dia, a Jacó em sonhos, falou em sonhos, visões aos profetas, em teofanias, que são manifestações ou aparições de Deus em forma humana ou em outras formas, são manifestações de Deus, maná que caiu do céu, água saindo da rocha, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a peregrinação à noite. Deus falou muitas vezes e Deus falou de muitas maneiras. Aos pais, pelos profetas. Quem são eles? Os profetas de Moisés a Malaquias. A revelação foi trazida e ela foi registrada. Eles foram porta-vozes de Deus, que trouxeram a palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, falaram da parte de Deus como uma revelação progressiva até que viesse o Filho de Deus, o Messias. Então você vê, por exemplo, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos de Deus falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito. Movidos pelo Espírito. Você vai encontrar isso também na 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. A eles foi revelado que não para si mesmos, atenção, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por meio do Espírito Santo enviado do céu. Esses que vos pregaram o Evangelho agora. O Espírito agiu nos profetas do Antigo Testamento, que profetizaram a respeito da salvação que haveria de vir em Cristo Jesus. E essa salvação que os apóstolos e evangelistas do Novo Testamento agora estão anunciando. Então, Deus falou aos pais pelos profetas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, esses homens trouxeram a palavra de Deus. Você percebe um fato aqui. Quando o autor diz, outrora falado, havendo Deus outrora, ao dizer isso, é porque ele considera aquele período e todo aquele expediente de revelacional do Antigo Testamento como algo superado. Porque o ponto dele é dizer, havendo Deus outrora falado assim, agora ele vai falar assim. Ele considera superado. Então no verso 2, na parte A, você tem um contraste. Agora fica mais claro. Veja de novo a leitura aqui. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e muitas maneiras, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Nos falou pelo Filho. Agora você tem esse contraste. Deus fala pelo seu Filho, uma revelação maior, final e de maneira definitiva. De maneira definitiva. Por que é que, ao falar por meio do Filho, Deus se revelou de maneira superior e maior? E final? Porque Deus fez isso pessoalmente. Ele veio em pessoa. Não foi mais de maneira indireta, mas na pessoa de Jesus Cristo. O Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a glória como do unigênito do Pai. É por isso que é final. Portanto, a revelação de Deus em Cristo é superior àquela revelação que Deus havia dado progressivamente no Antigo Testamento. Porque Deus veio em pessoa a esse mundo. Então, agora fica mais claro. Deus falou muitas vezes no Antigo Testamento de muitas maneiras. Agora, porém, nos últimos dias nos fala de maneira
definitiva pelo Filho. Não há... Eu sei que isso a gente acaba mexendo com algumas pessoas ao ouvir isso, mas eu tenho que dizer. Não há outras revelações após Cristo. Novas revelações após Cristo. Ela é a última e ela é definitiva. Tudo o que Deus tinha para nos dizer está dito. A vinda de Cristo encerra a anterior maneira de Deus falar ao seu povo, aquela série de revelações. Encerra. Ou seja, a revelação anterior era inspirada por Deus, certamente. Mas era uma revelação progressiva, que apontava de maneira constante para a vinda do Messias. Quando Jesus veio e se fez carne, Ele trouxe a palavra de Deus, porque Ele mesmo é Deus, e Ele é o Logos de Deus, Ele é a própria palavra de Deus. Ele é a revelação final de Deus. Tem um comentarista chamado F. Bruce, tem que entender o que ele está dizendo, dentro do contexto, é claro. Ele diz o seguinte, abre aspas, a história da revelação divina é uma história de desenvolvimento até Cristo. Mas não há desenvolvimento depois dele. Tem que entender o significado. Cristo veio, acabou essa forma de Deus falar. Deus nos falou pelo Filho e registrou na Escritura. O que nós temos agora é o desenrolar desse plano que está registrado na Escritura. Ou seja, nós aguardamos a vinda do Filho de Deus agora, a segunda vinda, quando haverá a ressurreição dos mortos, juízo final e novo céu e nova terra, ou condenação eterna. Nós aguardamos o desenrolar desse plano agora. Quando o Novo Testamento utiliza o termo nos últimos dias, é uma referência no Novo Testamento entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É uma maneira de dizer. Então, esse tempo aqui, o próximo evento aguardado na história da redenção é o seu fim. É o escatom. Nós estamos nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Que nós amilenistas, eu sou amilenista, eu chamo de millennium. Ou, para quem compreende, está um pouco mais familiarizado, é a última semana também. Então, é esse período aqui, é a história da redenção. Nós aguardamos o seu fim, a volta de Cristo, ressurreição, juízo final. Não há outro evento esperado no mundo, meu ponto é dizer isso. Você não vai esperar Deus vir e revelar algo diferente para mim e para você. Nós aguardamos o desenrolar dos últimos dias que vai acontecer no último dia. Portanto, eu preciso fazer algumas aplicações aqui, meus irmãos. Os cristãos, vou falar de reformado aqui, eles não creem em novas revelações. Não. Cristão reformado, protestante, há muito tempo. Nós somos os mais antigos aqui, então nós podemos falar isso. Não cremos em novas revelações. Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras, mas falou definitivamente na pessoa de seu Filho, e a Bíblia é o registro dessa revelação. Portanto, tudo aquilo que Deus queria nos dizer está dito, está registrado pelo colégio apostólico. O que o pastor hoje faz, o que os líderes fazem, não é lançar um novo fundamento, trazer novas revelações, mas eles constroem sobre a base que já foi lançada. O fundamento da igreja, baseado nos apóstolos e nos profetas do Antigo Testamento, Efésios capítulo 2. Não trazemos novas revelações, novas ideias, nós construímos sobre a base que já existe. Certo? Não podemos crer então em profecias atuais, profetadas atuais, como a gente diz, trazendo novas ideias, nova mensagem da parte de Deus, ou um anjo que traga alguma coisa, uma mensagem divina para nós. Tem que ter muito cuidado com essas coisas, irmãos. O cristão reformado, ele é caracterizado por crer que Deus falou definitivamente na pessoa de Cristo. E que o que pode ser novo para ele é o ensino antigo.
É novo para ele no sentido, ou para ela no sentido de que ela não aprendeu ainda. Mas é o ensino antigo. Certo? Quem estudou a Confissão de Fé de Westminster aqui, os membros, capítulo 1. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, vírgula, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. A Escritura Sagrada é a voz de Deus. Tudo o que Deus tinha para nos dizer está ali, havendo cessado então aqueles antigos modos de Deus trazer a sua vontade ao seu povo. Segundo, assim como Deus falou por meio do Filho, o Filho falou por meio dos apóstolos, porque a gente pergunta, né, como é que funciona a Escritura então? Como é que isso veio? Muito bem, Deus falou por meio do Filho. O Filho falou por meio dos apóstolos que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram o Novo Testamento, palavra de Deus. Então, essa revelação que nós temos no Novo Testamento, que Deus nos deu no Filho, é uma revelação, é uma continuação daquela revelação que havia sido dada aos pais. Por isso que nós chamamos a Escritura de uma unidade orgânica, um todo harmonioso, onde o Novo Testamento, o Antigo Testamento é cumprido no Novo Testamento. É uma relação de promessa e de cumprimento. Com tudo isso, agora você pensa nos leitores ouvindo esse primeiro verso. A exortação pastoral é: fiquem firmes. Fiquem firmes. Se você voltar ao passado, aos antigos modos de Deus falar ao seu povo, se você voltar às práticas antigas judaicas, você está abandonando a Cristo. Você está abandonando a revelação final e última de Deus. É um retrocesso e implica em apostasia, em abandono da fé. Porque hoje Deus se fez carne e Ele tabernaculou entre nós. Veja aí no capítulo 2, verso 3 o que diz. O que Ele diz? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se você abandonar a Cristo e voltar, como é que você vai escapar da condenação eterna? Você está trocando a realidade pela sombra. Você está trocando o cumprimento pela promessa. Certo? Então esse é o contraste que ele mostra. A gente gastou um pouquinho de tempo aqui, agora fica mais fácil de compreender a segunda parte. Então, verso 2, parte B, o autor vai expressar a majestade e a superioridade do Filho. Ele descreve o que Deus fez do Filho, duas coisas. Ele quer provar então que Jesus Cristo é suficiente e é superior. O que ele fez? Primeiro, ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Deus nomeou Jesus Cristo como o herdeiro de todas as coisas. O que é um herdeiro? Um herdeiro, ele é aquele que herda por direito tudo aquilo que o pai estipulou no testamento. Certo? Isso é um herdeiro. É muito difícil explicar aqui na plenitude como e quando isso aconteceu. Porque não é o ponto do autor. Do tipo assim, na eternidade, Deus nomeou o Filho herdeiro de todas as coisas? Ou foi em Mateus 28, quando ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por causa disso, vão e preguem o Evangelho. Porque vai haver conversão, eu tenho toda a autoridade. Então, quando é que foi dado? Quando é que o Pai nomeou o Filho herdeiro de todas as coisas? Difícil explicar na plenitude, mas ele constituiu o Filho a isso, como herdeiro do mundo e do trono do universo, de todas as coisas. Segundo, por meio dele, ele fez o universo, pelo qual também fez o universo. Deus criou o mundo por intermédio do seu Filho. O mundo foi criado por intermédio dele. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses 1 diz também, 16, 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.
Tudo é para Ele e por Ele. Porque Ele é antes de tudo. Todas as coisas, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, poderes, soberanias, principados, potestades, tudo foi feito por meio dEle e para Ele. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. A intenção dele não é explicar exatamente como isso aconteceu, mas afirmar a majestade do Filho de Deus, que estava presente na criação, é anterior à criação, mas estava ativo na obra da criação, em todos os eventos ocorridos da criação. Jesus é o meio da criação de Deus. Todas as vezes que o Pai falava a sua palavra, o Filho entrava em ação e a criação acontecia. Ele é o meio da criação de Deus. Ele é o Senhor, Criador do universo. Terceira parte. Então, primeiro, versos 1 e 2, o contraste. Revelação de Deus no Antigo Testamento e maior e superior na pessoa do Filho. Segundo, duas coisas que Deus fez do Filho. Constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio dele fez o universo. Agora o autor vai descrever 5 características do Filho de Deus, Jesus Cristo. Tudo para atingir o seu alvo. Para os leitores receberem e dizerem: eu não posso abandonar o Filho de Deus. Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor do universo. Para onde eu vou? Para onde eu vou sem o Filho? Ele deve ser suficiente. Ele deve encher a minha vida de tal maneira que eu não tenha espaço para onde ir. Não tenho olhares para onde ir. Veja o que ele vai dizer aqui. Primeiro, verso 3. Ele que é o resplendor da glória. Jesus Cristo é o resplendor da glória. A glória de Deus é o resplendor de Deus. A glória de Deus é o resplendor de Deus. O Filho, portanto, é Deus. Ele faz com que o resplendor do Pai seja manifesto. Foi isso que ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. É Ele quem faz isso. O resplendor do Filho é uma manifestação da divindade do Pai, da glória do Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Segundo, Ele é a expressão exata do ser de Deus. O Filho é a perfeita representação do ser de Deus. Esse termo aqui, expressão exata, ele se refere às antigas moedas que eram cunhadas para trazer a imagem de uma autoridade, de um rei, por exemplo. Você tinha as moedas antigas, elas eram cunhadas e elas traziam essa efígie de um rei. Ou seja, é uma reprodução precisa do original do rei, a moeda cunhada. E é isso que ele está dizendo. O Filho é a expressão exata do Pai. O Filho é igual ao Pai em seu ser, em substância, em essência. O Filho é Deus, Ele é igual ao Pai. Aqui fala da divindade do Filho de Deus. Portanto, quem vê a mim, vê ao Pai, Jesus disse. Fica mais claro com o texto de Hebreus. Terceiro, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O Filho não é somente o Criador do universo, não estava somente presente, ativo na criação, mas Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é aquele que preserva a sua criação. Por isso Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A mesma palavra que disse: haja luz e houve luz, Ele sustenta todo o universo pela sua palavra. Quarto lugar, Ele fez, então, diz aí o texto, depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, Ele fez a purificação dos pecados. Purificação dos pecados. Qual é o ponto do autor aqui? Se você ler o restante de Hebreus vai ficar mais claro. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: que Cristo Ele fez de maneira definitiva a purificação dos pecados. Na sua vida e na sua morte, Ele fez de uma vez por todas aquilo que era feito no Antigo Testamento, dia após dia por cada judeu.
E ano após ano, no Yom Kippur, no dia da expiação nacional de Israel, todos os dias, um judeu tinha que trazer um animal de um ano, puro, sem defeito, levar até o sacerdote imolava aquele animal, o sangue derramava daquele animal, e havia a confissão dos pecados e a intercessão pelo perdão de pecados daquele pecador judeu. Isso era feito dia após dia. A mão era colocada na cabeça do animal para mostrar identificação. O sangue do animal perfeito era derramado no lugar do pecador. O pecado do pecador era transferido para o animal e sangue era derramado, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, que apontava para o Filho de Deus. Mas aquilo era repetido ano após ano. Tinha que ser repetido. E numa vez no ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote pegava o sangue daquele animal e entrava no lugar do santuário, chamado Santo dos Santos, separado por um véu do restante dos imobiliários. De um lado ficava o menorá, a mesa com os pães da proposição e o altar de incenso. Separado por um véu, dentro desse véu ficava a Arca da Aliança, onde tinha uma tampa chamada propiciatório, com 2 querubins, um de frente para o outro em cima da arca. Dentro da Arca da Aliança tinha um cajado de Arão que floresceu no deserto, um potinho do maná e a lei, as tábuas da lei. Todas as vezes que Deus olhava para a arca, Ele lembrava que a lei condena o pecador. A sua lei condena e diz para você, você não pode se salvar. Todas as vezes que Deus olhava para aqueles objetos, Ele olhava a murmuração do povo. Lembrava da murmuração do povo. Mas quando o sangue era aspergido na tampa da Arca da Aliança e cobria a lei, Deus se propiciava, Deus se aplacava a ira de sobre o povo e o pecado era perdoado. O pecado era expiado da nação. Só que isso tinha que ser feito ano após ano, porque não era suficiente para tirar os pecados de uma vez por todas. Agora você entende o que o autor diz de Hebreus. Ele veio e Ele fez, de uma vez por todas, a purificação pelos nossos pecados. Tudo aquilo era sombra que tipificava Cristo e a sua obra completa, cabal, definitiva. Hoje somos perdoados e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém. Quem nos condenará? A lei não nos condena mais. Porque quando Deus olha para você e para mim, Ele vê o sangue de Cristo derramado no meu e no seu lugar. Se você crê no Filho de Deus. Se você crê no Filho de Deus. Ele fez purificação dos pecados. E depois, em quinto lugar, Ele assentou-se, verso 3, a majestade nas alturas. À direita da majestade nas alturas. Ou seja, depois da sua obra mediadora estar completa, ser cabal, definitiva, Cristo ascendeu ao céu e tomou o seu lugar de honra. Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ele está à direita do Pai e hoje Ele intercede por mim e por você. A intenção do autor aos Hebreus é dizer, você quer voltar por sacrifícios? Você quer voltar para o templo? Você quer trazer a Arca da Aliança para a igreja? Quer colocar um kippá na cabeça e achar que é sacerdote? Hoje acha que é espiritual isso? É isso que você quer fazer? Quer voltar para o sistema de sacrifícios? Isso é passado. Olha quem é o Filho. A intenção do autor, contrastando Cristo com o Antigo Testamento, vocês receberam a revelação final, maior e superior de Deus, que é Cristo, feita de uma vez por todas, encerrando os antigos modos de Deus falar ao seu povo. Ele que é o Criador do universo, Ele que é o herdeiro de todas as coisas, Ele que é a representação exata do ser de Deus, Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele que é o sumo sacerdote que providenciou purificação final dos pecados, Ele que é o Rei que está sentado no seu lugar de honra no trono do universo.
3 versos apenas. 3 versos apenas. Eu creio que o leitor, os destinatários lendo isso, não tem como não se convencer de que não há outro caminho, não há para onde você ir. Eu queria encerrar, queridos, com algumas aplicações. Então, por causa desta conclusão, quatro aplicações aqui em direções diferentes, que eu pensei, tem muita coisa que a gente pode dizer a respeito disso, você já deve estar cogitando muitas outras aí, mas eu pensei em 4 para ir em áreas específicas. Primeiro, a Escritura. De novo, vou repetir. Tudo o que você e eu precisamos está na Escritura. Eu sei que talvez falar isso para presbiteriano é chover em molhado. Mas tem muita gente nos assistindo pela internet, pelo nosso canal. A gente precisa dizer isso. Tudo o que você precisa está na Escritura. Tudo. É suficiente para você? É suficiente? Tudo o que Deus tinha para nos dizer, Deus disse. Foi revelado em Cristo e registrado na Escritura, de maneira infalível, final, definitiva, inspirada, autoritativa, inerrante. Quem vive buscando novas revelações, novas visões ou outras coisas para satisfazer a sua carne, ainda não entendeu a dimensão do que aconteceu com a encarnação do Filho de Deus. Ou talvez não é suficiente para você ainda. Talvez você tenha entendido, não totalmente, mas não é suficiente ainda. Aliás, com esses 3 versos fica claro a unidade orgânica da Escritura. A unidade orgânica. 36 autores escrevendo separados de 3 continentes, 66 livros em profissões diferentes, em 3 línguas diferentes, por um período de 1600 anos, e você vê a unidade da Escritura, que nos mostra a sua veracidade, a sua inspiração. E eu queria dizer, nesse ponto, encerrar com uma verdade aqui. A igreja, entendam bem o que eu vou dizer, a igreja não é alheia a nada do que acontece nesse mundo. Mas a igreja não é guiada por mudanças sociais, por mudanças da sociedade, ou por movimentos sociais. A igreja não é guiada por isso. A igreja é guiada escrituristicamente. Independente do movimento, nós fazemos a leitura, contribuímos até onde é o nosso alcance, mas é guiada nas suas decisões pela Escritura. Não somos guiados por outro tipo de movimento social, seja ele qual for. Seja ele o impacto que tiver na sociedade. Somos guiados escrituristicamente. Certo? Só assim seremos fiéis. Segunda aplicação, você que é cristão. Você que é cristão e cristã. Cristo deve ser suficiente na sua vida. Cristo deve ser suficiente para você. Ele é superior a tudo. A qualquer sistema religioso. Ninguém pode lhe conduzir até Deus. Você não pode agradar a Deus sem Cristo. Então firme essa verdade no coração. Jesus é suficiente para você? Nesse período de Natal que estamos adentrando, nesse período de advento, você deve pensar nisso. Cristo é suficiente para você? Qual é o lugar que Jesus Cristo tem na sua vida? Qual é o lugar? O sofrimento ou qualquer outra situação poderia retirar a suficiência e a centralidade de Cristo na sua vida? Porque se você tem Cristo, você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Cristo, o que mais você precisa para o seu contentamento? Tem muito cristão descontente, não vive contente. Pense nisso.
Se você tem Cristo, do que mais você precisa para ter contentamento na sua alma? O que mais Deus precisa fazer por você e por mim? Essa é uma pergunta-chave. O que mais Deus precisa dar a você e a mim? Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida, talvez. Mas se Cristo nasceu dentro de você, você tem tudo. Você tem uma viva esperança. Viva esperança. Esse momento que nós vivemos na vida do cristão é um momento que deve trazer maior satisfação na alma e alegria, porque você tem tudo e você tem uma viva esperança. Talvez tenha alguém que nos visite aqui nessa manhã e que nos assiste pela internet e que não reconheceu a Cristo como Salvador, como Senhor. Se você não tem a Cristo, você não tem nada. Ainda que você ganhe os melhores presentes do mundo aqui, você pode ter acesso aos melhores presentes do mundo. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Não tem nada. Porque você pode ter tudo nessa vida, mas não terá o maior deles, que é o presente de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se hoje Cristo nascer em você, você terá satisfação, você terá paz, você terá reconciliação, você terá esperança de vida eterna. Do contrário, ainda que ele nascesse mais 1000 vezes em Belém, mas não nascesse dentro de você, você está perdida, você está perdido. Como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Você terá que reconhecer que não há outro mediador entre nós e Deus. Não é Maria, não são os santos católicos, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Há um só mediador, somente Cristo. Ele não é o pobrezinho que nasceu em Belém, como diz aquela música antiga. Não é. Por meio dele Deus fez o universo. E ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é aquele que pode salvar você, e ele é aquele que pode condenar você. E por último, eu não vou deixar passar, pastores e líderes que talvez nos assistem, precisamos acrescentar alguma coisa nas nossas igrejas? Precisamos inventar moda? Precisamos fazer isso? Você precisa trazer de novo para a igreja práticas e símbolos judaicos? Trazer candelabro, trazer arca da aliança, cajado de Moisés. Precisa trazer quipá, se vestir de sacerdote, construir templo de Salomão. Precisa fazer isso para parecer um pouco mais espiritual? Não tem nada de espiritual. Isso é retroceder, é voltar àquilo que já passou, ao incipiente. É lógico isso? Seria lógico isso? É um retrocesso, quebra a estrutura da teologia bíblica, da história da redenção, quebra toda a estrutura que tem o seu clímax em Cristo. Toda a teologia bíblica, quem conhece sabe o que eu estou dizendo, quebra toda ela e ataca a suficiência de Cristo. Você está trocando a realidade pela sombra, o antítipo pelo tipo, o cumprimento pela promessa. Ataca a cruz de Cristo. Nós não precisamos dessas coisas. Entenda a Escritura. Se você tem Cristo, você tem tudo. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Natal é isso. É Cristo Jesus. É a encarnação do Verbo. O Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e nós vimos a sua glória. Esse é o Natal. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé.